Ultimamente tenho recebido várias perguntas, tanto no Instagram como também no YouTube, de irmãos e irmãs que estão preocupados com o que está acontecendo nas igrejas da pós-modernidade. Eu vou aproveitar então este vídeo para falar a respeito de igrejas que não parecem igrejas. Ah, irmão Ciro, mas igreja, o irmão está preocupado, na verdade, com o formato do templo, etc. Não, a igreja somos nós. Sim, é de nós mesmos que eu quero falar, porque tudo isso que eu vou mencionar tem origem, claro, na cabeça das pessoas, tem origem no comportamento das pessoas. É dessa igreja mesmo que eu vou falar, das pessoas. Claro que o templo também é chamado de igreja, as denominações também. Eu quero começar falando o seguinte, que nós estamos na pós-modernidade. A pós-modernidade é um período, essa era pós-moderna que nós estamos, é um período marcado, dentre tantas influências filosóficas, nós temos o chamado desconstrucionismo. Lamentavelmente, nesse período que vivemos, a tendência é desconstruir valores de todo tipo. Então, você vê aí aquilo que para nós é algo valioso, para nós que eu digo, para nós que somos conservadores, e o conservador que se preza é aquele que conserva o que é bom. Claro, o conservador não vai querer conservar aquilo que não presta. Então, quando se fala de conservador do ponto de vista bíblico, até porque nós somos o sal da terra, Jesus disse, vós sois o sal da terra, e uma das finalidades do sal nos tempos bíblicos era justamente conservar alimentos. Não havia geladeira, não havia freezer, então o sal era utilizado para conservar alimentos. Então veja, nós que somos conservadores, nós prezamos, por exemplo, o termo igreja, que muita gente hoje acha que não, é um termo ultrapassado, se queremos falar ao público da atualidade, aos jovens, aos adolescentes, temos que usar um termo mais leve, e aí resolveram utilizar o termo church, do inglês. Claro que as igrejas lá nos Estados Unidos, e no Canadá e em outros lugares são chamadas de church, mas aqui no Brasil, chamar de church, sendo que na verdade o termo igreja em língua portuguesa advém justamente do termo grego eclesia, e que na verdade chegou até nós através de quem? O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outra coisa que me pergunto sobre as fachadas das igrejas. É complicado, você vê hoje fachadas aí, dá a impressão que é tudo menos uma igreja. Veja que a arquitetura, antigamente, era utilizada para se fazer teologia. Quando você vê aquelas grandes catedrais, não é? Através do mundo aí, lindas catedrais, você vê o formato, como aquelas que tem em Nova York, e também na França, especialmente lá em Paris, aquela que pegou fogo, né? Notre Dame, né? Em Paris, e tantas outras, lá na Suíça, aquela de Saint-Pierre, que tem aquela cadeira lá de Calvino. Veja, se você olhar para a arquitetura, você vê que elas apresentam detalhes da teologia, porque antigamente se fazia teologia com a arquitetura, mas hoje as pessoas estão querendo acabar com tudo isso. O interior escuro, eu fico preocupado com isso também, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Paulo, por exemplo, voltando da sua terceira viagem missionária, e ele passa por Troade, e quando ele chega lá, diz a Bíblia que ele pregou num cenáculo todo iluminado, com aquelas lâmpadas. Naquela época não tinha luz elétrica, então eram tochas, na verdade, era ali algo que aquecia, e também tinha aquela fumaça. Veja, era quase insuportável ficar dentro de um lugar, ele tinha que ser bem ventilado, não é? Mas havia necessidade de que fosse bem iluminado o local, porque as autoridades romanas exigiam. O culto não podia ser secreto, às escondidas, no escuro.
Mas hoje em dia prioriza-se a escuridão, porque na verdade dizem que isso gera um conforto e o público olha e só vê lá. Na verdade, transformar o ambiente de culto em ambiente de show, em que aqueles que estão se apresentando são, na verdade, verdadeiros astros. Né? O pregador agora, ele é como se fosse um stand-up, um humorista, e aqueles que se apresentam também cantando e tocando seus instrumentos são astros. O púlpito, dizem que não precisa mais de púlpito, que a igreja primitiva não tinha púlpito. Ora, meus irmãos, quem foi que inventou o púlpito? Não foram as igrejas da atualidade, não foi a Assembleia de Deus, não foi a igreja presbiteriana, não foi a igreja batista. O púlpito está na Bíblia. Se você ler ali Neemias capítulo 8, você vai ver que a equipe de Esdras e sua equipe já tinham um púlpito de madeira que fora levantado justamente para a exposição da palavra de Deus. Ali eles apresentavam a palavra, eles faziam, segundo os eruditos, primeiro uma tradução do hebraico para o aramaico, porque o povo que esteve no cativeiro perdeu contato com a língua, então eles faziam uma tradução, eles interpretavam, eles faziam, utilizando um termo da atualidade, eles faziam uma exegese do texto para explicá-lo, para que as pessoas pudessem entender, e eles utilizavam o púlpito. Aí me perguntam, tudo bem, mas esse púlpito de latão, esse grande latão, é uma moda, né? É um modismo que existe. Eu penso que o púlpito ele tem que ser funcional. Por que substituir o bom púlpito de madeira, ou até mesmo aquele de vidro, mas que tem ali, ele é funcional, né? Você consegue colocar ali a Bíblia e tal, substituir esse púlpito que é tão funcional com aquele latão que na verdade é só para chamar a atenção, não é? E atender aí as preferências da atualidade. Eu, sinceramente, não gosto desse púlpito de latão. Mas pior do que isso, ou seja, estamos falando da forma, pior do que a forma é o conteúdo, essa pregação coaching. Você vê aí as heresias que estão negando que Jesus é Deus, estão negando que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, inspirada e preservada por Deus. É que os pregadores da pregação coaching estão fazendo. Lamentavelmente, que Deus nos ajude, que nós preguemos o Evangelho. O apóstolo Paulo ele disse, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé deles, a fé dos coríntios, não se apoiasse, disse Paulo, na sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. Que nós não imitemos aí o padrão mundano, que nós, na verdade, olhemos para a palavra de Deus. Porque, aliás, Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E a música, então? Essa adoração extravagante, danças e todo tipo de atrativo para prender a atenção das pessoas, mas falta, na verdade, o verdadeiro louvor. É um tipo de composição que muitas vezes balança o corpo, mas não balança o coração. Mas os cultos, na verdade, se transformaram em shows. A pregação agora é coaching, é stand-up, mas Paulo diz para Timóteo, prega a palavra. Lamentavelmente, tudo hoje está funcionando à base de pragmatismo e utilitarismo. Pragmatismo é aquele tipo de doutrina filosófica que diz que o importante é o que funciona. O importante é o resultado. Se funcionar e chegar-se ao resultado almejado, é porque é certo. Veja, o pragmatismo não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com princípios. O fim justifica os meios. E aliado ao utilitarismo, que diz que o importante é que a coletividade esteja feliz, não é? Que as pessoas estejam felizes, não importa se elas estão recebendo a verdade da palavra de Deus ou não,
aí então está se apresentando todo tipo de heresias, de modismos para as pessoas. Estamos, por exemplo, agora no mês da Reforma Protestante, e é também o mês em que se comemora o famigerado Dia das Bruxas, o Halloween. E você sabe que, lamentavelmente, tem igrejas que comemoram. Interessante, não faz nenhuma menção da Reforma, mas tem lá o seu Halloween Gospel, não é? Lamentavelmente. Alguns até brincam chamando de Elohim, fazendo aí um trocadilho. Lembremos do que o Senhor Jesus disse quando ele estava sendo seguido por uma grande multidão de interesseiros, porque ele vinha multiplicando pães, ele vinha curando os enfermos. O que foi que Jesus disse? Aquele que não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem vida em si mesmo. E quando ele disse isso, aquela multidão começou a se dispersar, um olhou para o outro e disse, dura esse discurso, quem eu pode ouvir? Eu vou embora, e o outro, eu também. Bom, ficou ali um pequeno grupo, mais precisamente os 12 apóstolos que Jesus havia escolhido, e Jesus olhou para eles com autoridade e lhes disse, e vós, quereis também retirar-vos? Certamente houve uma expectativa, certamente os olhos se arregalaram, mas Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Fiquemos com a palavra do Senhor, obedeçamos a Jesus. A igreja do Senhor é uma igreja conservadora. Conserva o modelo das sãs palavras. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que tendes, retende, disse Jesus, até que eu volte. Guarda o bom depósito, disse também Paulo a Timóteo. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.